Então tem gente que ainda acha que não é possível criar os seus sonhos, criar a sua realidade a partir de uma mudança de pensamento. Essa live vai explicar muita coisa para vocês. Eu vou esperar as pessoas começarem a entrar aqui e aí a gente já vai fazer aqui uma conversa. Me deu um branco fazer uma conversa aqui, gente. Depois que eu postei aquela foto ali no feed mostrando o meu café da tarde aqui no sol, para aquele céu azul assim, e aí eu coloquei uma foto de como tava o céu agora há pouco aqui. Algumas pessoas vieram falar comigo, ai, mas eu penso, mas eu desejo, mas eu visualizo as coisas, mas nada acontece. Se fosse simples assim, né, tava todo mundo rico, com a felicidade plena, né, estaria todo mundo em Paris. Nossa, por que eu sempre dou o exemplo de Paris? Eu nem gosto de Paris. Eu acho que se eu assim, fosse visitar o mundo, Paris seria a última cidade. Eu não sei, acho que é porque as pessoas querem tirar aquela foto, né, clichê assim, embaixo da Torre Eiffel. Bom, vamos lá então. Eu coloquei ali no feed que os sonhos da gente, eles só se tornam reais depois que a gente planta, aduba, rega e não desenterra para ver se tá brotando. Nancy, seja bem-vinda. Começou a me seguir hoje, Nancy. Eu sou youtuber, ok? Tem um canal no YouTube muito legal. Me segue lá, quer dizer, se inscreve lá, né? Bom, vamos lá. Então a gente tem que pegar, primeiro, saber qual é o nosso desejo. Aquela coisa que causa uma emoção em você, sabe? O problema é que muitas vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Cada hora ela quer uma coisa. Ah, eu quero uma casa na praia. Daí ela vai no Instagram ali e vê uma casa nas montanhas. Ah, eu quero uma casa nas montanhas. Ah, eu quero uma casa igual a da minha amiga. Ah, eu quero um apartamento, é mais seguro. Então, é como se você plantasse a semente de abóbora, no outro dia cavocasse, arrancasse, colocasse uma semente de pepino, arrancasse de pepino, colocasse um pé de alface e nunca você vai colher nada. Porque você não sabe se você gosta de abóbora, pepino ou alface. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que você quer. Mas antes disso ainda, você tem que saber o que você é. Quem é você? Muitas pessoas atribuem a lei da atração, né, o segredo, ao que está fora da gente. Mas você só vai realizar aquilo quando você entender o que está dentro. Que a sementinha, ela sai daqui para a realidade. Ou daqui, né? A gente usa o coração como um exemplo, né? Porque o coração é o centro ali, é ele que é responsável por alimentar tudo o resto. Então a gente usa o coração como um símbolo, né? Essa sementinha tem que sair de dentro, ser plantada no exterior, mas continuar dentro. Entende que o que tá fora é só uma extensão? E é esse entendimento que as pessoas não têm. Isso serve para tudo na nossa vida, para tudo. Serve para as coisas ruins, né? Teoricamente ruins, para você cocriar problemas, para você cocriar doenças, para você cocriar situações de acidentes, de tudo. E cocriar também prosperidade, abundância, relacionamentos saudáveis. Todas essas coisas servem para o bem e para o mal, digamos assim. Por quê? Porque é você que tira a sementinha dali de dentro, planta e aduba. Então, se você não tem fé na sua saúde, que tipo de semente você está plantando no teu terreno fértil ali? Das doenças. Você está tirando a fé da saúde, porque o nosso corpo, o normal dele é ser saudável, até a morte. O resto tudo é criação, porque você acreditou no que te falaram. Então, como eu já contei num vídeo daquela história, né, que eu visualizei uma coisa e aquilo se realizou exatamente do mesmo jeito 18 anos depois.
Eu plantei a sementinha, tipo aspargos, né? Aspargos você tem que plantar e cuidar e você só vai colher o primeiro aspargo 2 anos depois. Quem tem paciência de esperar um aspargo crescer para comer? Quem tem? Essa é a questão. Não saber o que você quer. No momento que aquele meu sonho se realizou, quando eu parei, eu falei, meu Deus, sabe tipo um déjà vu? Eu já vivi isso, mas no inverso. Meu Deus, eu me vi nessa situação há mais de 18 anos e se realizou. Então, o meu café aqui, eu tô há muito tempo eu visualizo isso. Eu abro o Instagram, pá, aparece uma foto lá de uma pessoa tomando um chá, tomando um café com sol. Quando eu presto consultoria para fora do Brasil, normalmente as meninas me mandam fotos, porque a consultoria envolve também a organização da casa, excluir o que você não usa, deixar o ambiente arejado. Então elas me mandavam fotos, e normalmente era uma foto estilo essa, sabe? Que tanto na Inglaterra, Estados Unidos, tem aquela coisa que eles fazem, aquela, tipo uma bancada, um sofá, um aparador na janela, assim, que as janelas são mais baixas, então fica aquele ambiente gostoso, onde entra muita luz. E aí eu via aquilo e fechava os meus olhos e falava assim, um dia eu vou estar tomando café num lugar assim. E aí, de repente, eu tô aqui, do nada, numa mesinha branca, uma cadeira branca, com o sol entrando ali, vitamina D na cara, né? E eu realizei aquilo. Mas eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. Não era assim, ai, um dia eu quero estar tomando café numa janela, entrando sol numa mesinha branca. Aí no outro dia, ai, eu quero estar tomando café do lado de um fogão a lenha numa fazenda. Ai, eu quero estar tomando café numa mesa enorme, cheia de gente. Não. Você tem que saber o que você quer de verdade. Ai, Sil, mas não é só ficar repetindo. Ai, eu quero tomar café numa mesinha branca. Não! Não, quem dera, né? Quem dera. Mas tem a ver com a mudança de pensamento, sim. Tem a ver. Outra coisa, assim, muitos erros que as pessoas cometem é a questão de querer tudo ao mesmo tempo. Tudo. Então, lá foi a Sil, né? Criou o programa Metamorfose. Aí, de repente, as pessoas vão fazer o programa, né? Aí a Sil vai lá, passa tudo, passa as técnicas, passa tudo e de repente a pessoa tá lá escrevendo, né? Peraí, deixa eu escrever aqui para não esquecer tudo o que eu quero. Eu quero uma casa assim, 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 detalhe, faz todos os detalhes da casa. Aí eu quero um carro assim, assim, assim. Aí eu quero saúde, aí eu quero esse corpo, aí eu quero não sei o quê. Vocês acham que tem como? O subconsciente, porque você tem que impressionar o teu subconsciente, não adianta, eu já vou explicar para vocês como eu, Silvana, faço isso. Eles vão ficar assim, chocados com o que eu faço, com o que eu quero, com uma coisa que eu quero que tá lá na frente. E aí, a pessoa fica ali, aí você acha que o teu subconsciente, ele consegue entender a relação entre uma BMW e uma barriga de tanquinho, digamos assim, né? Um corpo lindo, saudável. Tem semelhança? Não. Então você tem que focar, até mesmo porque você não consegue adubar uma fazenda inteira de copinho em copinho, né? Se você se propõe a plantar um pé de pepino, cuide daquele pé de pepino com todo carinho, até você colher os pepinos. Colher os pepinos, você vai lá e planta a abóbora. É assim que funciona. Eu vou falar desse apartamento aqui, depois vou falar de uma coisa que eu quero cocriar. E primeiro deixa eu explicar o que é o negócio de cocriação. Vocês já ouviram falar de coprodução? Por exemplo, a pessoa escreveu um livro, né? Escreveu um livro. E aí, o livro é dela, de autoria dela. E aí, chamaram e convidaram para fazer um filme, mas precisava de uma adaptação para o cinema. E ela não sabia fazer. Então ela falou, fulano, vem cá, fulano, você aí que é bom em roteiro, você não quer me ajudar? Não quer ser meu coprodutor? Então é algo que já existe e que está sendo criado juntamente com outra pessoa. Então o criador é Deus, né? Deus nos deu a vida, deu a terra, deu tudo.
E nós estamos co-criando uma realidade em cima do que Deus nos deu, inclusive o livre-arbítrio. Então não culpem Deus por nada, não peçam para Deus nada, porque Ele já te deu tudo, ok? Vamos voltar aqui então. Aí quando esse apartamento aqui, né, que já era meu faz muitos anos e eu me mudei dele, ele não era do jeito que eu queria. Ele não tinha a cozinha que eu queria, não tinha o quarto que eu queria, não tinha a sala que eu queria, não tinha as coisas que eu queria. Mas ele era meu. Então, quando eu morava numa kitnet, porque eu não tinha condições financeiras para assumir esse apartamento, porque o condomínio era alto, porque tinha os meus filhos em escola particular, e eu não tinha nada. Vocês já sabem da minha história. Quem não sabe, vai no meu site silvanarenica.com.br e baixa o meu e-book Metamorfose, que tá lá gratuitamente no topo. É só baixar o e-book. Aí vocês vão saber melhor dessa história toda, o porquê que eu não morava aqui, o porquê que eu não tinha dinheiro, o porquê que eu era uma ferrada. Mas toda vez que eu deitava na minha caminha de solteiro e ficava olhando pro teto mofado da minha kitnet, eu fechava os olhos e eu conseguia montar o meu apartamento do jeito que ele tá hoje. E o mais engraçado é que quando eu fui fazer o projeto da minha cozinha, fazer o projeto do meu quarto, eu não fiquei pensando, eu quero daquele jeito que eu pensava lá na kitnet. Não, eu plantei, adubei e deixei crescer. E aí depois, parando para pensar, eu falava, meu Deus, isso aqui tava dentro da minha cabeça. Lógico que algumas coisinhas a gente acaba adaptando, né? A gente evolui todos os dias. Então, aquele eletrodoméstico que eu via já tinha um melhor. A espessura dos móveis do meu quarto aumentou de 40 milímetros para 60 milímetros. Então, algumas coisas foram se adaptando, mas era o ambiente que eu estava adubando há quanto tempo? Não aconteceu no outro dia. Se hoje você tá aí querendo o carro dos seus sonhos, né, que vai te dar aquele momento de satisfação, de prazer, é uma coisa que você quer, se você ficar achando que ele tem que estar na sua garagem amanhã, depois de amanhã, como se fosse magia, você desiste. Você não acredita que é real, porque muita gente acha realmente que lei da atração, que eu não chamaria de lei da atração, porque você não atrai nada, você cria, acha que isso é tipo magia. Ah, não, eu pensei e vai acontecer. Ou acha que não precisa mais fazer nada. Ou vocês acham que os 40 mil reais que eu gastei para fazer a minha cozinha caiu do céu, assim, eu peguei um aparador? Não, é do meu trabalho. Mas o universo se movimenta de tal maneira que eu tenho oportunidades com coisas que me dão prazer, porque não adianta você querer cocriar sua realidade se o que vai te dar aquele dinheiro te dá estresse, frustração e você não gosta. Você só vai receber aquilo a partir do momento que você faz aquilo com satisfação e vontade. Quando você se dedica, quando você abre mão de determinadas coisas por aquilo. Aquilo tem que fazer por merecer aquilo. Se eu tô aqui hoje no sábado, até meu amigo falou, tá fazendo o quê? Eu falei, tô trabalhando. E ele, kkk, não acredito, você é muito foda. Eu falei, ué, agora eu vou contar pra vocês por que eu tô trabalhando sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às vezes até 1 da manhã. Lógico que eu tenho os meus momentos que eu como uma pipoca, assisto meu filme, deu vontade, eu faço. Eu procuro dormir pelo menos 7 horas por noite, eu cuido de mim. Eu cuido de mim. Isso é uma coisa legal, porque não é ganância, é ambição. Eu quero uma casa. E essa casa é a casa para onde eu vou toda vez que eu deito para meditar. Eu faço isso 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Quando eu acordo, depois do almoço e antes de dormir. Eu fecho os meus olhos, respiro fundo, solto o meu corpo e eu entro na minha casa. Eu sei que carro tá na garagem, eu sei quais são as portas, eu sei onde vai estar o escritório, onde minha equipe vai trabalhar. Eu sei como é minha cozinha, as plantas que tem lá, as portas, quanto vidro, como é a escada, como é meu quarto, meu closet, meu banheiro, como é o lugarzinho onde eu vou trabalhar, que eu gosto muito de luz. Então, eu tenho tudo, eu sei tudo, o quiosque, onde estão as frutíferas, a horta, tudo. Eu fecho os meus olhos e entro nessa casa. Eu sinto o cheiro, eu ouço os passarinhos que eu vou ter lá, que eu quero fazer
tipo um viveiro, não para pássaro silvestre, mas para essas calopsitas, esses pássaros que são de laboratório, né? Eu quero que eles fiquem soltos nesse lugar. Então, eu sei tudo. Eu sei até o formato do terreno, como tem que ser o terreno, para que eu possa fazer essa casa desse jeito. Então, eu consigo ir na sacada, eu consigo visualizar, eu consigo sentir. E é essa semente que eu tô regando. E isso já faz muito tempo. Então, eu não tô preocupada em como a minha semente vai absorver os nutrientes da terra. Eu não tô preocupada. Mas será que ela tá recebendo nutrientes suficientes? Será que o meu pé de pepino realmente está crescendo? Será que eu tenho que desenterrar para ver? Será que eu tenho que... Não. Você só tem que fazer a tua parte. Da água, que é o que eu faço quando eu vou para minha casa. Da água, coloca o adubo por cima. Você não injeta o adubo na planta. A planta absorve o adubo. Então, o meu subconsciente, ele está impressionado com o que eu sinto quando eu entro naquele lugar. Que nem quando eu queria comprar meu carro importado. Eu me via fazendo stories com o teto solar aberto. Eu me via trocando de música ali, tocando negócio. Eu me via cantando no carro, viajando. Eu me via ali, sabe? E eu sempre coloquei na minha cabeça os meus objetivos. Carro. Sempre falei assim, meu carro tem que ser, o mínimo que meu carro tem que ser automático, ter banco de couro, ser potente, ter teto solar. Eu determinava isso. Eu determinava. O meu carro não veio com um item que para mim era importante, mas o carro era praticamente novo, com uma quilometragem muito baixa. E eu consegui esse item do jeitinho que eu queria. Eu queria um multimídia Android, que era igual à tela do meu celular, que ele trabalhava igual ao meu celular, que eu tocava nele assim e aparecia o mapa, todos os aplicativos, tudo assim. Eu queria aquilo. Eu consegui esse item, paguei quase 4 mil reais, mas que bom, né? Que existia o que eu queria. Eu tinha dinheiro para pagar, né? Além do valor do carro, eu fiz esse investimento. E eu me senti tão bem, tão satisfeita com isso, que caraca, eu ganhei esse dinheiro assim, ó. Eu tinha dinheiro, mas parece que foi porque eu fiquei muito feliz quando me falaram, teu carro tá pronto. E eu fui pegar aquilo. Gente, eu sou apaixonada pelo meu carro. Sim, eu sou apaixonada pelo meu carro. Eu sou grata porque era o carro que eu queria. É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ter emoção, vocês têm que ter certeza. Agora pergunta pra mim se eu desvio os meus pensamentos vendo notícia ruim, ficar antes de dormir vendo feed de Instagram, vendo coisa ruim, dormir pensando no que é ruim, pensando em doença, pensando na crise, pensando nas contas. Você tem que dormir pensando no que você quer pra sua vida. É isso que você quer pra sua vida? Acredito que não. Então você tem que parar de focar nisso. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que faz é vira pro lado, já pega o celular e já vai para as notícias. Tu não sabe o que você vai ver ali. Se você abrir teu celular e ver, morreu não sei quantas pessoas de Covid, não sei o que, você vai ficar com isso no teu dia, porque você impressionou o teu subconsciente com essa notícia ruim. Então, não pega o celular antes de meditar, antes de determinar como vai ser o seu dia. É você que vai dizer como vai ser o seu dia. É você. Aí você pega o celular, vê um monte de coisa ruim, vê um monte de gente de bem com a vida e você começa a sentir inveja, sentir ódio, porque você tem que trabalhar e a pessoa tá na praia. E aí você já levanta, já tropeça, já fala um palavrão, já vê que tá atrasado, já decide que não vai tomar banho, já cata qualquer porcaria pra comer e você quer criar uma realidade, top, igual a da Sil, né? Não vai, sinto muito, mas não vai. Vieram aqui me criticar porque eu falo mal de Big Brother, mas não é o Big Brother que eu falo mal. Tô nem aí pra Big Brother. É todo o resto que as pessoas perdem tempo vendo. Todo o resto. Vocês já perceberam que novela é vício? Que sempre a novidade fica pro outro dia? É um vício que você tem? Por isso que eu, quando começo a assistir uma série que eu acho que vale a pena assistir,
Eu me programo para assistir do começo ao fim sem parar. Sabe por quê? Porque senão é aquilo que eu fico pensando no outro dia. O que será que vai acontecer? Eu não tenho tempo para isso. Os meus pensamentos, eles têm que estar sempre focados no que eu quero, nos meus objetivos. Antes, um menino aqui, não lembro o nome dele, ele tava, um seguidor meu aqui, ele tava me mandou um videozinho onde tinha uma tartaruga e um outro bicho correndo rápido e o bicho parou. E a tartaruga continuou na lentidão dela e foi, e terminou. E aí dizia assim, o problema não é a velocidade que você vai, é não parar. É não desistir do seu objetivo. O objetivo da tartaruga era chegar no final. O outro bicho não sabia qual era dele, então ele ficou parado. Ele não sabia que o jogo era esse, que ele tinha que chegar lá. A tartaruga sabia. Então, mesmo sendo mais lenta, ela chegou no final. Ele não, ficou no meio do caminho. Entenderam, gente? Entenderam por que eu chamo o meu programa de metamorfose? Porque não é só uma técnica que vai deixar vocês ricos, é uma mudança de tudo. É uma mudança de consciência. É mostrar para vocês que vocês podem o que vocês quiserem. Gente, nós temos aqui dentro dessa caixa aqui, um tesouro gigantesco. Agora vocês podem me perguntar, ai, Sil, mas quando que você vai fazer essa casa? Eu não estou preocupada com o quando. Eu estou preocupada com como ela vai ser. Como ela vai ser. Não sou eu que determino quando vai acontecer. Porque o universo, ele precisa se moldar, ele precisa se readequar, ele precisa trazer intuição, ele precisa, digamos, se eu fosse funcionária e ganhasse 3 mil por mês, quando que eu teria uma casa dessa? Mas ele sabe que algo tem que acontecer, então vai vir na minha cabeça, olha, uma intuição, faça isso, não prestei atenção. Veio alguém e me falou, olha, por que você não faz isso? Você é uma pessoa super descolada, já pensou em fazer uma palestra? Não, então bora lá, eu te ajudo, vamos, faz uma palestra. Aí a pessoa fica conhecida e pai, vem outras propostas. Vocês não sabem, não tem como saber. Eu simplesmente sei, eu sei que isso é real. E o dia que isso acontecer, vocês vão acompanhar do começo ao fim. Porque eu nem mostro tudo assim pra vocês aqui o que acontece. Porque a ideia aqui não é fazer vlog. Mas em relação à criação dos meus sonhos, eu vou mostrar. Eu mostro o meu café. Eu mostro as minhas plantas. Eu mostro as minhas reformas. Eu mostro por quê? Porque é isso que eu quero pra vocês. É esse desejo que eu quero. Hoje uma pessoa... E assim... De ter um bom coração, de entender o outro. Hoje aconteceu aqui na minha cidade algo assim que me deixou extremamente triste. Eu queria entender o que está acontecendo com o ser humano. Duas coisas que aconteceram. Uma pessoa escreveu assim, eu tenho ódio dessa personagem. Tá ali, eu compartilhei nos stories, vocês devem ter visto. Ela marcou a Iludiane, né, o stories lá da Iludiane e escreveu, o stories não, o Rios escreveu assim, eu tenho ódio dessa personagem. E daí eu perguntei, nossa, por que tanto... Ai, não me lembro como é que foi a conversa, mas eu falei pra ela, nossa, por que tanta agressividade? Não tô sendo agressiva, estou falando o que eu penso, eu não gosto, mas tudo bem, não sei o que, e me xingou. E daí eu fiquei pensando assim, mas não é o que você falou, é como você falou. Eu não gosto da palavra ódio. E isso não significa que às vezes eu não preciso gostar de tudo. Mas a maneira com que você fala, ela podia ter falado, ai, Sil, não me identifico com a Iludiane, com a sua personagem, não gostei. Ok, mas a maneira com que a pessoa falou destrói a vida dela. Quando você fala, eu tenho ódio. Deixa eu ver se vocês colocaram. Essa questão de muita gente olhar de fora do que para si mesmo não reflete no fato dos opostos se atraírem. Não, pera lá, deixa eu ver se entendi. Muita gente olhar para fora do que para si mesma não reflete no fato dos opostos se atraírem. Não entendi, porque na verdade semelhante atrai semelhante. São energias que vibram iguais que estão ali se atraindo. Então vamos fazer aqui vamos fazer uma analogia, né, gente? Ai, meu Deus, daqui a pouco alguém escreve aqui, ai, que burra!
Ó, mas eu sempre uso esse exemplo. Quando você tá numa vibração elevada, você seria o avião. Quando você tá numa vibração baixa, você seria o Fusca. Não acontece um acidente entre um Fusca e um avião, né, gente? A não ser que o Fusca sobe? Não tem. O Fusca não vai subir, gente. Não vai. Mas o avião pode cair. Quem é você? Você tá aqui em cima. Se tiver alguém vibrando negativo aqui e você não tomar cuidado, ele te puxa para baixo. Porque você não pode subir como Fusca, mas você pode pôr asas nesse Fusca e fazer ele voar. E aí você vira um avião. Entenderam o que eu quero dizer? Que é muito mais fácil alguém te derrubar do que você mudar a mentalidade de um Fusca e falar que um dia ele pode ser um avião. Entendeu? Então, por isso que os Fuscas andam aqui. Então, acidentes acontecem entre os Fuscas. E acidentes acontecem entre os aviões. Então, se você tá aqui embaixo, chafundando na lama com esse povo aí que só fala de desgraça e não sei o que, você pode visualizar o que você quiser. Você vai continuar atraindo o quê? Fuscas. Desgraças para sua vida. Para você ver as desgraças, você não pode estar aqui. Mas, se eu tô aqui e eu quero aquele homem incrível para minha vida e eu sei exatamente como ele é, eu sei até o perfume que ele usa. E aí o homem tá aqui, porque ele é igual ao que você desejou. E aí vocês vão sofrer um acidente aqui, né? Vão se cruzar aqui, 2 aviões. Entenderam a analogia? Que se você não mudar o seu pensamento de que você vai ser um Fusca pro resto da sua vida, não tô falando mal de Fusca, aí as pessoas vêm e falam assim, discriminação por quem tem Fusca. Não, é só um exemplo, meu Deus. Podia falar um helicóptero, um teco-teco, um drone, qualquer coisa. Pode ser uma BMW, uma Mercedes, qualquer coisa. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. É só um exemplo. Então, semelhante atrai semelhante, ok? Se é que eu entendi a sua pergunta. O assunto é cocriação da realidade. Estava te esperando. Vamos lá. Gente, eu tô amando fazer essas lives. Tô fazendo tanta live. O povo do YouTube que não tá aqui. Amiga linda virtual. Amo vocês. Comecei a te seguir pelos seus vídeos do YouTube. Ai, perfeito. Você viu como aqui é legal, Nancy? Eu fazia isso já antes de saber que isso era. Foi como eu. Quando eu diminuí o tamanho do tumor que eu tinha na mama até o dia da cirurgia, sem medicação nenhuma, eu já estava fazendo isso como intuição. Mas é porque eu foquei tanto ali que era aquilo que eu queria, eu só fazia aquilo. Mas eu não acreditava que pro resto também funcionava. Mas eu sabia que tinha alguma coisa. Tanto que quando eu me separei, eu comprei o livro O Segredo, né? Aquele todo bonitinho, assim, de capa dura, coisa mais linda. Falei, agora eu vou ganhar na Mega Sena. E dá-lhe, Silvana, né? Vou ganhar na Mega Sena, eu tô rica, vou ganhar. Lá no futuro, né? Vou ganhar. E falando mal dos outros, e brigando com o pai dos meus filhos, e reclamando que eu não tinha dinheiro, que não sei o quê. Gente, quando vocês não mudam a mentalidade de vocês e se tornam, primeiro, pessoas ricas antes de ter o dinheiro, você pode ganhar na Mega Sena, que você vai ficar pobre. Você vai ficar pobre. Não pensa que não vai. Porque o dinheiro não fica onde a energia não é compatível com a energia da abundância. Não adianta. Um dia eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na minha família, aí vocês vão entender. É por isso que é bom trabalharmos com o que gostamos. A gente sempre tem que trabalhar só com o que gosta. Ai, Sil, mas a única coisa que eu gosto de fazer é crochê. Faça crochê, desenvolva uma etiqueta, crie uma grife e os seus crochês vão ser exportados para Milão. Eu conheci uma aldeia de índios, chama Yawanawá. São índios que estão, né? A aldeia está localizada no Acre, né, no interior acreano. E eles, muitas pessoas visitam esses índios. Foi através deles, né, que eu conheci o trabalho do Marcelo Rosenbaum, que era do Luciano Huck, lá o arquiteto. Porque foi ele que foi o idealizador de todo esse projeto. E eu era muito amiga do Shainehu, ai, não consigo pronunciar o nome dele. Shainehu, que é o filho do cacique na época.
E eu conheci ele na cidade, eu morava em Rio Branco, conheci ele na cidade, e ele fazia faculdade de administração, e na aldeia eles já tinham 2 médicos, um biólogo, agrônomo, e ele estava fazendo administração. Então, olha que coisa mais linda, assim, uma aldeia totalmente globalizada. Por que essa aldeia é conhecida mundialmente? Porque todo ano eles vendem, né, 200 passaportes para que as pessoas vão para lá para fazer as medicinas alternativas, que é a ayahuasca, aquele negócio do sapo, enfim, vai gente do mundo todo para aquela aldeia. Eu nunca tive coragem de fazer. E aí foi assim que o Marcelo Rosenbaum foi para lá. E o Marcelo Rosenbaum desenvolveu um projeto para que os índios fizessem luminárias de miçangas. Eu não li isso em nenhum lugar, tá, gente? Isso é uma coisa vivida, eu vivi isso. E aí, eu sei que eles levaram 400 toneladas rio acima de miçangas. E esses lustres foram expostos na feira de Miami, que é a feira de design de interiores de Miami, de Milão, eu tava falando de Miami, de Milão. É uma feira que tem de designers e foi pra lá. Teve a assinatura, né, de uma pessoa e esses lustres foram pra lá. Então imagine um bando de índio no meio do nada, lá no meio do mato, criando uma realidade dessas. Então, se você gosta de fazer crochê, se dedique a isso, se junte a pessoas e você pode ser uma grande designer de peças exclusivas vendidas no mundo. O problema é que as pessoas não acreditam que são capazes fazendo aquilo que amam. Elas não acreditam nisso. Então, você tem que acreditar. A primeira coisa, você tem que acreditar no que você faz. O problema é que as pessoas escolhem a faculdade porque elas selecionam ou a mensalidade, ou o que é mais fácil de passar, ou é aquela que alguém disse que dá dinheiro. Quanto médico frustrado a gente tem por aí? Que fez faculdade para ganhar dinheiro e trabalha com o que odeia. E fuma, e é alcoólatra, e usa drogas, ou morre de câncer. Não pense que todo médico é feliz e realizou o sonho de que todo mundo quer. Né? Então, é isso. Não adianta nada só sonhar, temos que fazer por onde. Com certeza, isso é incrível mesmo. Que casa gostosa que convida para um cafezinho. Veja os stories, que coisa mais linda, meu apartamento é um sonho. Um dia eu vou fazer uma live, tem que ser durante o dia. E vou mostrar o meu apartamento ao vivo para vocês. Vou ver se eu não faço isso amanhã, para não ter edição nenhuma, para vocês verem realmente onde eu vivo, para vocês se inspirarem. Eu também quero ser convidada. Precisamos aprender a cocriar e ter essas coisas também. Cara, tô lançando Metamorfose. Eu tô falando pra vocês. Vocês querem participar do pré-lançamento? Eu já falei, me chama em inbox, mas ninguém me escuta e ficam aí, batendo cabeça sem saber como fazer as coisas passo a passo. Essa cocriação sempre ocorre comigo em relação às vendas da minha empresa. Eu amo isso, essa energia. Depois que você sabe como fazer, é mágico. E você se torna uma pessoa tão boa. Não é que a realização te torna uma pessoa boa. É que você se torna uma pessoa boa, você tem entendimento, você aprende a se colocar em primeiro lugar, a se valorizar, e depois disso, ninguém mais te segura. Porque não adianta você ter a técnica, você fazer tudo, se você continua fazendo tudo errado. Por isso que eu dei o exemplo do professor. Porque eu não consegui ter ódio dele, porque eu não vi no que ele falou maldade. Você começa a ter essa percepção de energia, de saber quando uma pessoa olha pra você, você já pensa, essa pessoa não é uma pessoa legal. Ela abre a boca e você se arrepia. E eu tenho essa percepção. Quando eu vi ele falando, eu não consegui sentir ódio, raiva, nada disso. Eu falei, caraca, ele pediu desculpas antes de falar, ninguém ouviu isso? Ninguém percebeu o que ele disse? É esdrúxulo meu a comparação que eu vou fazer. Ela é esdrúxula. Ele falou, tipo, é um negócio que não... Mas enfim, vamos elevar a energia. Essa energia está disponível para todos. Incrível, basta querer. Bora cocriar. Sil, você tinha que fazer aula de voz para aprender a conseguir controlar o agudo. Ai, não tô preocupada com isso não, gente. Essa é minha voz, desculpa aí. Mas é que eu falo assim, eu sou filha de italiano. Gente, filha de italiano. Italiano fala com as mãos, gritando, berrando. Ai, não tenho tempo para fazer isso não. Nem quero investir dinheiro nisso.
Eu amo a Iludiane, ela mostra a realidade. Ó, a Iludiane fala mais baixo, porque a Iludiane, ela fala assim. Mas daí não é eu, né? É a Iludiane. A Iludiane é a realidade mesmo. Notificação preferida. Estou amando ouvir essa live, fazendo janta. Sil, como faço para atuar uma vizinhança que só fala mal dos outros e faz um barulho que me incomoda? Primeiro, você abençoa eles. Primeira coisa, você tem que abençoar eles. Eles te fazem mal? Então, você não vai mudar eles. Você pode se mudar do lugar ou eles se mudarem, entendeu? Ou eles mudarem, mas não porque você quer. Então, você tem que fazer o que eu faço. Meu filho reclama que aqui tem uma casa de show, ali do outro lado é o CTG. Hoje não tem mais festa, mas quando tinha... Eu falava, mas engraçado, eu fico tão dentro de mim que eu não consigo ouvir. Tipo, eu não consigo focar naquilo que eu não quero. Eu foco naquilo que eu quero. Eu fico ali assistindo filme, eu durmo, eu não ouço nada. Eu não consigo colocar o meu foco no que eu não quero. É impressionante. Eu falei pro meu vizinho, falei assim, mas eu não escuto essas coisas. Tipo, eu mudo uma chavinha e fico dentro de mim e naquilo que eu quero. Então, como você tá focando muito neles, tá com muita raiva, cada vez vai ter mais bagunça, cada vez vai ter mais barulho. E você não vai mudar eles, mas você pode mudar você. Então, comece a desejar o bem. Desejar que eles tenham uma casa melhor. Acontecia isso aqui. Aqui embaixo do meu apartamento, a gente tinha muito problema com barulho de criança. E o meu filho descia, batia a boca e tal. E eu comecei a abençoar eles. Eu comecei a pensar assim, nossa, essas crianças merecem uma casa. Essas crianças merecem ter espaço para brincar. Porque elas não têm culpa que os pais não as educaram. E comecei. Gente, além de acabar o barulho, não parece que tem mais criança aqui? Eles compraram uma casa, estão reformando, eles vão se mudar. E olha que legal. Tipo, mas assim, hoje a gente não ouve mais barulho, não ouve mais nada. Enquanto a gente brigava, enquanto a gente batia no chão para fazer barulho, a gente estava sendo igual a eles. Quando meu filho ficava brigando, eu falava, põe o fone, deixa, eles já vão parar. E eu pensava, já vão dormir. Tipo assim, já vai acabar. Acontecia. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que abençoar as pessoas, você tem que desejar o melhor para elas e o melhor volta para você. Conta agora, por favor. Ok, tem uma pessoa na minha família que ela... É a Cláudia que pediu? Não, não é a Cláudia. Adoro essas lives. Eu adoro você, amiga. Então, assim, tem uma pessoa que passou a vida toda se fazendo de vítima, sempre reclamando, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. E ela perdeu um processo na justiça ganho, de um acidente de carro ganho, mas o erro já começou lá, porque foi um acidente onde tinha um menor dirigindo e o pai do menino falou, se vocês não falar que era eu que estava dirigindo, eu não vou dar assistência. E eles ali começou a mentira. Levou 20 anos esse processo e essa pessoa que vivia se reclamando de dinheiro perdeu o processo. Perdeu, assim, tipo, não teve a indenização nem nada, o advogado se vendeu, então já foi ali, para você ver a energia da pessoa. Era um processo ganho. O cara tava errado. Mesmo que fosse um adulto, ele estava errado. Teve perdas materiais, teve danos à saúde, enfim. E essa pessoa sempre reclamando, sempre se fazendo de vítima. E aí aconteceu agora eu não vou falar quem é, aconteceu um episódio, eu não convivo com essa pessoa mais. Aconteceu um episódio, eu encontrei com essa pessoa e ela falando, porque eu vou ter que pedir dinheiro emprestado por conta de negócio que eu quero me aposentar e blá, 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 e não sei o quê. E de repente essa mesma pessoa liga para a pessoa a qual ela estava pedindo dinheiro, dizendo, me roubaram. Ela ficava juntando dinheiro, parece que estava lá com quase 10 mil reais embaixo do colchão, né, embaixo do colchão, e roubaram, e foi uma pessoa da família que roubou, e ela jurava que só ela que sabia, enfim, mas para vocês entenderem que o dinheiro não fica onde não tem energia. Ela mentia que precisava de dinheiro enquanto ela tinha o dinheiro ali. Tipo, ela prendia o dinheiro, medo de não ter, mentindo, se aproveitando, achando que quando ela se fazia de vítima ia criar mais. Não acontece, gente. Não acontece. Vocês querem
o primeiro passo para vocês ganharem dinheiro na vida de vocês é o primeiro dinheiro que vocês tiverem aí pagar as contas de vocês. Porque eu conheço uma pessoa que se ferrou na vida, e vocês conhecem também, vocês sabem muito bem quem é, que quando ele viu que ele não ia ter dinheiro para pagar o cartão de crédito, sabe o que ele fez? Ele gastou todo o limite com roupa, calçado, perfume, o que ele pôde. Ah, não vou pagar mesmo? Então, vou gastar tudo. Sim, e a dívida ficou gigante, quem acabou pagando a dívida foi a mãe dele. Então, vocês têm que sempre honrar os compromissos de vocês. Prosperidade não anda junto com picaretagem, com má fé, com esse tipo de coisa e com ganância também. Não anda junto, porque pessoas gananciosas são diferentes de pessoas ambiciosas. Eu sou muito ambiciosa, mas eu não tenho a ganância em mim para passar por cima de qualquer pessoa, para trapacear, para enganar os outros. Não, eu não sei fazer isso. Isso não faz parte da minha essência. Se eu souber que veio R$1 errado lá da moça do posto lá que eu fui comprar um chocolate, eu vou lá e devolvo. Esses tempos eu tava distraída e aí eu vi que eu cheguei no carro e vi que a pessoa só tinha cobrado uma marmita. Eu tinha pego 3 e ela só tinha cobrado 2, na verdade. E uma eu fiquei devendo. Eu falei, puxa vida, mas também, né, eu compro tanta marmita aqui, não vai fazer diferença, né? Uma marmita. E aí eu fiquei com aquilo, gente, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu fiquei. Aí 2 dias depois, não saiu aquilo da minha cabeça, que eu vim embora sabendo que eu tava devendo uma marmita. Eu voltei lá e cheguei e falei pra ele assim, eu falei, olha, eu acho pelas contas aqui que porque eu não tinha certeza, deixa eu explicar direito aqui. Eu passo o cartão de débito e eu não pego o comprovante. Mas eu lembrava de ter visto o valor e digitado a senha, e quando eu cheguei no carro, parece que foi nossa, será, gente? Mas eu já tinha que ir embora, trazer marmita pros meninos. Aquilo não saiu da minha cabeça. Eu tinha certeza que eu tinha ficado devendo a marmita. Depois eu olhei no meu veio o relatório ali dos gastos de débito na fatura, e realmente eu fiz os cálculos e tinha ficado devendo uma marmita. Foi erro dela. E aí eu cheguei, mas era a dona que tava ali, então não tava prejudicando ninguém. E aí eu cheguei e falei pro marido dela, eu falei, olha, aquele dia eu acho que ela só cobrou 2 marmitas, você pode ver? E ele falou assim, ai, deixa pra lá, se você tá sempre divulgando o restaurante, esqueça isso. Viram? Eu fui honesta e ele não cobrou. Tipo, capaz, imagina. E aí depois ela me falou assim, não, eu te dei, só que esqueci de falar, eu te dei uma marmita, porque você tá sempre divulgando a gente. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Só que quando eu vou lá, a gente fica conversando, né? E ela esqueceu de falar que ela não ia cobrar, porque eu divulgava o restaurante. Então, você vê como isso incomoda quando a gente sabe que tá fazendo alguma coisa errada. Agora tem pessoas que fica vibrando quando alguém se engana. E ela sobra R$10 ali. Como se R$10 fosse dinheiro, né? Essa semana, uma amiga me chamou para tirar fotos para ela, que era aniversário da empresa e tal, e daí ela falou, venha tirar foto e tal, ela fez um bolo e tudo, e daí nós estávamos ali, né, com os representantes, todo mundo, já vou falar aqui, né, todo mundo usando as máscaras dela, falou assim, ai, vamos almoçar em tal lugar, eu falei, ai, vamos almoçar em tal restaurante, é o restaurante mais caro da cidade, mas eu adoro ir lá. E daí a gente almoçou tudo dela. Não, a sua conta eu vou pagar. Você me fez um favor, você veio aqui tirar as fotos, perdeu a sua manhã, não trabalhou. Eu vou pagar. Então veja como a gente cocria coisinhas assim que a gente não percebe. A gente não percebe que aquilo também é algo que você tá ganhando e que você tem que ser grato. Então, gente, primeiro dinheiro que vocês têm que pensar em ter na vida de vocês é para pagar as dívidas. Honre as dívidas de vocês. Meu filho fica louco porque tem que pagar INSS, porque tem que pagar fundo de garantia, porque não sei o quê, porque ele é meu funcionário, né? Tá contratado, ele fica muito bravo. E eu também tenho que tirar Prolabore e pagar INSS antes. Eu me revoltava com essas coisas. Aí eu percebi que quando eu pago isso, eu tenho que ser grata. E aí no mês que vem, eu ganho mais dinheiro ainda. Então a gente não pode ser mesquinho, porque dinheiro é uma energia que tem que circular. Eu costumo assim, toda vez que acontece vendas e tal, toda vez que os meus afiliados vendem, eu recebo notificação, aí eu falo assim, ai, obrigada,
por eu estar dando a oportunidade dessa pessoa estar recebendo um dinheiro, porque eles são afiliados e eles recebem 60% do valor dos meus produtos. Então, não é só, eu ganhei, aquela pessoa também ganhou. Então, obrigada, universo, por através de mim, né, eu poder estar ajudando uma pessoa a colocar comida na sua mesa. Mas poucas pessoas pensam assim. Pede a Deus para eles melhorarem de vida e mudarem o dia. É esse daí que é um equívoco, né? Quando a gente pede para Deus, Deus só dá pra gente o que a gente mostra para ele que a gente precisa. Então, se você fica pedindo para que ele mude aquelas pessoas, né? Deus mudar a vida deles, Deus entende que aquilo ali é o que você mais quer. Mais problema, é difícil de explicar. Eu sempre uso o exemplo do copo. Você mostra o copo vazio pro garçom, o garçom enche o seu copo sem você falar uma palavra. Você mostra o copo vazio para Deus, né, pro universo, ele fala, ele replica, ele te dá 2 copos vazios. Então, se você pede para Deus para acabar com o seu sofrimento, ele entende, é isso que ela quer, dobra o sofrimento. Então, a gente tem que ser grato, tipo assim, que bom que os meus vizinhos vão ter dinheiro, vão ser bem-sucedidos. Não é pedir, é agradecer. Agradecer pelo copo cheio. Deus, meus vizinhos estão aqui, ó, indo embora. Olha que maravilha, Deus. Eles estão bem, eles estão ricos. Eles conseguiram todos os sonhos deles e os sonhos deles vão se realizar na China. Olha que Deus. Aí Deus replica e isso aumenta a chance deles irem para a China. Obrigada, Rayama. Rayama. É no sex shop. Não, peraí. Rainha Má. Eu não tava conseguindo ler. Cadê o óculos? Rainha Má. Quem quiser o link para entrar para o grupo de espera do lançamento do Metamorfose com 60% de desconto, me chama depois no privado, tá? Que daí eu passo o link direto. Eu cogitei de marido e carro, casa, ela quer dizer co-criei, que bom. Co-criei. A Sil fala comigo, sua linda. Doces Mel Babi. Oi, Babi. Nossa, eu tô rouca, já é a segunda live. Eu já estou no grupo do WhatsApp esperando Metamorfose. Cláudia, você pode escrever aí se a gente já não tá tendo dicas legais lá no grupo, né? O problema é que quem não entrou primeiro perdeu as dicas. Tá com a boca diferente. É um batom. Eu passei... Pera lá. Tá vendo que tem um brilhozinho aqui, ó? Eu passei um brilhozinho, ó, no nariz também. E aí passei um batom. Mas a minha boca é assim, grande. Eu tenho um bocão. Gente, minha boca é grande. Se eu tem dia que acordo meio para baixo, como fazer para elevar essa energia? Joga o celular no vaso sanitário. Primeira coisa, antes de dormir, troca a roupa de cama, limpa o quarto, coloca um aromatizador de ambiente, agradece por ter uma cama limpa, cheirosa, agradece pelo dia que passou, que você teve um dia maravilhoso e dorme pensando em algo que você quer muito. E quando você acordar de manhã, você vai pensar nisso, agradecer pela sua vida, pela sua saúde, abençoe as pessoas que você mais detesta nessa vida, abençoe, deseje o bem delas e pronto. E quando você acordar, se você acordar para baixo, sempre fale: obrigada pela oportunidade de mais um dia estar aqui para buscar felicidade, para conquistar as minhas coisas. Eu sempre falo assim, por isso que eu tô sozinha. Deus, obrigada por afastar de mim as pessoas que no fundo não gostam de mim. Nossa, quando eu comecei a repetir isso, gente, foi assim, ó. Sobrou meus filhos. E olha que meu filho mais velho foi embora também. Então sobrou os meus filhos mesmo, a Ruby e o gato, porque não podem ir, né? Vai que, né? Eu abro a porta e elas só também. Então, a gente não pode se assustar quando as coisas começam a se realizar na nossa vida. Se eu vou realizar meu sonho em breve, eu sou muito grata a você
pois graças a seus conselhos que comecei a vender produtos e ter o meu dinheiro. Parabéns, Milene, parabéns. Tem dias que me sinto super bem e outro nem tanto, por aí vai, mas estou melhorando. A gente tem que parar de repetir essas coisas, né? Que não me sinto bem, que não tô bem, principalmente quando você fala isso para as outras pessoas. Eu tinha uma mania, gente, hoje até gravei um vídeo, vocês vão ver no YouTube, sobre como eu tive câncer e como eu sou quase careca. Eu repetia para os meus filhos, hoje eu tenho consciência do porquê eu não tenho cabelo, praticamente. Porque eu repetia para os meus filhos o que minha mãe repetia. Minha mãe é praticamente careca. Ela falava e eu repetia, repliquei isso para os meus filhos. Quantas vezes eu não gritei com ódio, com uma energia dentro de mim? Vocês vão me deixar careca de tanto me incomodar. Vocês estão me deixando careca. Quantas pessoas falam assim, nossa, eu vou ter cabelo branco de tanto me incomodar? Você cria. Eu não posso nem reclamar que hoje eu tenho que lutar, mas eu já tô criando uma cabeleira de volta aqui, que era a cabeleira que eu tinha. Essa cabeleira logo vai voltar, só que não é esse o meu foco hoje. Meu foco hoje é outro, então eu não posso misturar os focos. Lembra que foi falado aqui que a gente tem que resolver uma coisa por vez, uma plantinha por vez para saber cuidar bem dela, senão você não faz nada direito. Você é demais, amo muito o seu jeito de ser, obrigada. A live vai ficar salva sim e vai ser subida para o YouTube também, upada, né? Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Estou trabalhando com ovos de Páscoa caseiro. Ontem uma moça cancelou o pedido. Quando foi hoje, recebi um pedido 2 vezes maior. Sim, a gente tem que aceitar a realidade, aceitar que o outro tem direito ou que ele tem direito de não querer mais, de cancelar. A gente não tem que questionar, a gente tem que aceitar, ok? A gente tem que aceitar. Eu já contei pra vocês o que aconteceu aqui no meu prédio, eu não sei se vocês participaram disso, né? Mas riscaram a porta do meu carro e eu fui questionar, eu sei quem foi, eu vi, eu não vi a pessoa riscando, mas eu sabe quando você sabe que você tem as provas ali, você sabe. E eu não vou explicar aqui porquê, mas eu sei. E conversei, inclusive, com a pessoa que seria responsável, só faltou voar em mim. Disse que eu tava ofendendo, que eu tava mentindo, que não tinha provas e depois eu tive a prova. Mas não vou especificar aqui. Eu entrei no meu carro e falei assim, eu sou grata por ter dinheiro para mandar pintar a porta do meu carro, eu agradeço por isso e eu acredito na lei do retorno. O culpado vai ter de volta o que ele desejou para mim. E aí, 3 dias depois, apareceu realmente a pessoa que eu achava com o carro destruído. Destruída, assim, a frente, sabe? Destruído. Se eu gastei 900, eles devem ter gasto 9.000. E aí, eu não tinha visto. O meu filho que falou assim, você viu o que aconteceu com o carro do vizinho? Tá vendo, mãe? Não deram importância, não quiseram pagar o conserto do seu carro. E olha o que aconteceu com o carro deles. Daí eu só falei a lei do retorno. E naquela semana, eu ganhei 3, 4 vezes mais do que eu gastei para pintar a porta do meu carro. Tá vendo? É assim, gente. É assim que a coisa funciona. Não adianta. Emanem o bem. Agradeçam o tempo todo. Até o que parece ruim é bom. Acabei de ganhar um sorteio de uma tatu no valor de R$700. Eu tenho dinheiro para pagar, mas o que eu queria era ganhar o sorteio. Salvei as tatus que eu desejei agora que ganhei, só ir lá fazer. Olha aí, um depoimento, gente, um depoimento. Você não tem que ficar pedindo para Deus deixar você ganhar o sorteio. Você tem que ir lá e escolher as tatu que você quer, porque você já tem certeza que é seu, você só vai ganhar quando você tiver certeza. Uma vez eu fui preencher um sorteio, assim, preencher um negócio, e aí eu ganhei 5 cupons, eu tava com pressa porque eu ia viajar. Aí eu coloquei no nome do meu filho, e era assim, muito chocolate, e era de Páscoa também, era uma cesta gigante de chocolate caseiro, de uma papelaria. E aí eu escrevi o nome do meu filho e falei assim, não precisa preencher os outros, eu vou ganhar com esse. E coloquei e fui viajar. E quando eu voltei, ligaram que eu tinha ganho. Então foi bem legal, porque eu não fiquei na ganância de achar que quanto mais cupons eu preenchesse, mais chances eu teria de ganhar, né? Mais sorte eu teria. Eu preenchi um só e falei, é esse aqui o que vai ser sorteado. E esqueci, tinha até esquecido. E ganhei. Então assim, eu lembro também uma vez que tinha um sorteio e todo mundo, era um bingo da escola dos meus filhos.
E era um bingo beneficente. Então as pessoas doaram as coisas. E aí, o primeiro prêmio, na verdade, eu queria o segundo prêmio. O primeiro, porque daí foi de trás pra frente, dos menores pro maior, né? E aí eu lembro que eu olhei, ó, é isso aqui que eu tô sentado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, é um banquinho assim, ó, de colocar os pés, e ele é de madeira maciça. Eu encapei ele, agora ele ficou vermelhinho, bem bonitinho. Nossa, que coincidência, é o que tá sentado aqui. E o primeiro prêmio era um homezinho assim, de madeira, mas era pequenininho e eu não tinha onde pôr. Mas eu queria um negócio desse pra colocar em frente do sofá, porque nós tínhamos uma lareira e eu gostava de sentar e colocar os pés. E aí eu lembro que faltava um número pra mim. E daí alguém tava do meu lado e falou assim, cara, você vai ganhar. Ou você vai ganhar, desse jeito você vai ganhar o primeiro prêmio. Daí eu falei assim, não, eu quero esse de agora, eu quero o segundo prêmio. E aí saiu o segundo, mas desde o começo eu tava falando, eu quero esse é meu, esse é meu. Eu nem me preocupava em nada, porque eu sabia que o resto eu não queria, eu queria isso daqui, ó. Eram coisas simplesinhas, né? Mas esse negocinho aqui de madeira maciça, lá na loja, ele custava 200 e poucos reais, porque é uma coisa de... eu morava em São Bento do Sul, né? Então lá é a capital dos móveis. Então, quando é loja de design, de interiores, assim, as coisas são caras. E aí a loja do esse aqui era esse daqui que eu queria e é aqui que tá. Tô sentada nele aqui. Então, sim, quando você acredita, você não precisa fazer muito esforço, né? Se eu amo você, sua linda, seu cabelo está lindo desse tamanho. Aprendendo muito com você. Os teus dentes ficaram ótimos. Ai, obrigada. Teve gente que foi lá, né? Eu acho tão engraçado isso. Antigamente eu sofria com essas coisas. Mas aí os fakes das amigas, né? Como é que a gente podia chamar as invejosas? Vai, gente, fala aí, porque nós temos a Iludiane, né? Então a gente precisa de um nome para as invejosas. Mas ela foi lá, né, um fake, óbvio, a gente sabe que é uma pessoa que tá com inveja, que não gosta de mim, e escreveu assim, tanto dente que não tá nem cabendo na boca, coisa mais horrorosa. Eu fiquei pensando, essa coitadinha não deve nem ter dinheiro para pagar as restaurações que ela precisa fazer, né? Ai, que dó, gente, que triste isso. Imagina como que é a vida de uma pessoa dessa, sabe? É tanta mediocridade que antigamente eu sofria, daí eu pensava, gente, por que eu tô sofrendo por uma pessoa que nem vida tem, né? Que se dá o trabalho de criar um fake e vir aqui criar o fake, primeira coisa, né? Se perder tempo criando o fake, aí vir aqui para falar algo que ela pensa que vai deixar outra pessoa deprimida. Porque se é uma pessoa... Nossa, se fosse uma pessoa que não fosse eu, podia até achar e começar a ver que tava feio, que... Ai, gente, que triste. Falciane. Não, não é falciane, é de inveja mesmo, não é uma pessoa falsa. Invegiane. Invegiane. Parece vagina. Ai, meu Deus. Dá um oi pra mim, te vejo todos os dias nos stories. Oi, Andréia Espíndola. Inimigas mesmo. Nossa, encantada, parece que você tá aqui conversando comigo, mas eu tô conversando com vocês. As invejosas se chamam quadradas. Ai, meu Deus, que sarro. Pura inveja, ficou ótimo. Sim, ficou perfeito. Eu coloquei pra vocês verem, né? A pessoa disse que não tinha, que parecia que meus dentes não cabiam na boca, né? Aí fui lá e coloquei o antes e depois e praticamente você não vê muita diferença. Mas a questão de estética gengival, de tudo, de harmonia, de cor, tudo mudou muita coisa, né? Então, agora parece que ai, os dentes não caem na boca. Eu sempre quis ter esse sorriso e graças a Deus eu tinha o que eu gastei. Porque eu não acho assim as coisas caras. Hoje em dia eu mudei a minha mentalidade, eu não acho nada caro. Nada eu acho caro. Nada. E eu acho assim, que existem sonhos, existe dinheiro para realizar sonhos. E o caro e o barato, ele é relativo com o que aquilo significa para você. Então, se eu gastei 10 mil ou 50 mil, era meu sonho. Esse valor é relativo. Agora, a pessoa que fala, ai, que caro! Porque ela já tá pensando que 10 mil reais ela podia dar entrada num carro.
Carro eu tenho, né? Então, tem gente que fala assim, meu Deus, a pessoa gastou 30 mil para fazer uma lipo, pôr silicone, arrumar o nariz e não tem nem casa. Ué, mas o sonho dela não é ter uma casa. O sonho dela era fazer uma lipo, pôr silicone e arrumar o nariz. Por isso que não é caro, porque é o que aquilo representa na vida dela. Então a gente tem que mudar isso, de que vai no mercado e fica repetindo, meu Deus, tá tudo tão caro, meu Deus do céu, o mercado tudo aumentando. Vai, teu dinheiro vai diminuir e as coisas vão continuar aumentando. Então você não tem que focar que aquilo tá aumentando, você tem que focar que você tem que ganhar mais. Você quer ganhar mais, essa é a questão. Hoje tenho eu quanto meu marido só agradecendo. Hoje tanto eu quanto meu marido só agradecemos tudo em nossas vidas. Coisas boas vêm acontecendo cada dia, impressionantes a cada vez mais. Só agradecer por tudo. Viu? É isso aí. Essa já descobriu o segredo. Eu super aprovei o tratamento estético dental da Sil. Aí, ó, a Cláudia é dentista. Lembra, Cláudia, quando eu falei pra você, Cláudia, você faz estética? E daí você falou, ai, não faço. Mas uma outra Cláudia, que também é dentista, me indicou o local onde eu fiz e foi muito legal. Quem tá invejando? Ah, os fake, porque as pessoas não têm a coragem de vir aqui falar na cara limpa. Eu, fulana de tal, achei ridículo. Não tem. Cria um fake. Olha, gente, fake, quem se esconde atrás de fake pra mim não tem valor nenhum. Mas olha, mas nem a pau mesmo. Fake pra mim é gente frustrada que não tem coragem nem de pôr foto de perfil. Sil, você me ajuda muito com os seus vídeos. Obrigada. Invegiane, vai ter que ser esse nome, as Invegianes. Isso, ficou Invegiane. Vamos comprar outra peruca e vir aqui vestir a Invegiane, personagem. Ah, tá. Não é inveja quando a pessoa vem com a cara dela, ok? Vamos lá, vamos sim. Nem tudo é inveja, com certeza. Mas a pessoa vem com a cara... Primeiro que eu não pedi a opinião de ninguém. Já parte desse princípio. Que quando eu perguntar, vocês gostaram? Aí vocês podem dar opinião. Então, eu não pedi a opinião de ninguém. A pessoa é um fake, não tem foto, não tem nome, não tem seguidor, não me segue. E ela vem ali falar que odiou. Isso não é inveja. Se não é inveja, é uma pessoa extremamente agressiva. Porque ela quer destruir o meu trabalho. E aí, por que uma pessoa queria fazer isso? Baixar minha autoestima se não é inveja? Então pode ser maldade. A gente pode também achar que não é inveja, é maldade, né? Pode ser, mas eu não vejo um outro motivo para uma pessoa difamar a outra pessoa. Quanta coisa eu vejo que eu tenho a minha opinião, nem por isso eu vou lá e escrevo que eu penso aquilo da pessoa. Ah, de jeito nenhum, não, tem umas bocas aí, tipo esses dias eu coloquei um filtro onde tinha uma boca um pouquinho maior assim, era bem legal, e aí a pessoa começou a falar, colocou preenchimento e fala de aceitação. Eu nunca fiz preenchimento e vocês sabem que a única vez que eu fiz botox deu errado e eu mostrei aqui, e o dia que esse dente aqui caiu, eu mostrei eu sem dente aqui. Por quê? Porque é a minha vida, eu sou assim, eu vou esconder que minha cara ficou assim com botox? Que eu fiquei sem dente praticamente um dia depois do Natal? Não, por quê? Essa sou eu. Perguntaram que cirurgia que eu vou fazer. Eu tô pensando em tirar o meu silicone. Eu vou ter que fazer a cirurgia. Ou eu vou trocar, ou eu vou extirpá-los. Eu tenho consulta dia 25 com o meu cirurgião e eu vou esclarecer. Se ele achar gordura neste corpo para preencher o buraco, talvez eu tire o meu silicone, sim. Porque eu não estou mais satisfeita em carregar este negócio que não me pertence no meu corpo. Então, talvez eu tire. Não por causa de doença de silicone ou coisas do tipo, mas porque como eu tenho as cirurgias do tumor aqui, eu tenho a quadrantectomia, eu tenho um monte de cicatriz... Esse seio aqui às vezes dói, às vezes me incomoda, às vezes, como eu não tenho os linfonodos, não tenho o sistema linfático desse lado, às vezes eu vou tirar a cutícula, machuca, aí o seio enche de água, retém líquido. Gente, não é, eu não me sinto bem, sabe? Às vezes eu sinto dor,
Então, é por conta disso que eu vou conversar com o meu cirurgião. É porque perguntaram por que eu não tô indo pra academia. Eu falei que não estou indo pra academia por conta do coronavírus, porque sim, tá bem feia a situação na minha cidade, porque tem um monte de parente meu passando mal aí internado, tem gente entubada, tudo parentes meus, bem diretos, bem próximos. E porque eu vou ter que fazer essa cirurgia, então também não vou poder treinar. Então, por que eu não faz sentido eu perder 20, 30 dias de academia, não vai acabar com a minha vida, né? Não vai, nossa, a gente tem prioridades. Você é linda e até preciso falar isso. Às vezes a crítica é inofensiva. Assim, eu sempre falo que uma pessoa que se ofende, e eu me incluo nisso porque às vezes me incomodo com algumas coisas, é porque aquilo de alguma forma tá dentro de você. É assim, né? A pessoa dá o veneno, você engole e aí você pode morrer. Não caber na boca, sim, falou bem isso mesmo. Entrei em uma escola federal usando a lei da atração e sou muito grata. É isso aí. Meu filho mais velho, ele nunca se preocupou com o vestibular, era eu que me preocupava. E ele sempre falava, eu sei que eu vou passar, eu sei que eu vou passar. Tanto que eu achava que meu filho ia fazer vestibular para engenharia civil. De repente me aparece aqui, eu passei para engenharia de materiais em outra cidade, tô indo embora. E eu, uau, vou discutir, né? Filho de peixe, peixinho é, né, gente? Está mais linda, sorria mais. E aí, cada um com seus desejos. Hoje realizei meu sonho de comprar meu apartamento. Yes! Parabéns, Leila. Nossa, esse é um sonhão, né? Um sonhão. Parabéns. Agora mantenha ele harmônico, limpo, lindo, brilhante. Compre plantas. No Metamorfose eu indico quais são as 3 plantas que você tem que ter em casa. E é exigência. Logo lá no primeiro módulo eu já falo, você tem que comprar essas 3 plantas. Já vai e compra. Porque é lição de casa. A live é sobre o quê? A live é sobre cocriação da realidade e afins, porque a gente falou um pouco de tudo depois aqui, mas vale a pena assistir desde o começo. Quando eu era criança, teve um sorteio na igreja que minha mãe ia e na hora do sorteio ela ia embora. Eu falei, não vamos embora não, porque eu vou ganhar o sorteio e sair de lá com o melhor potão. Que legal. Isso já aconteceu muito na minha vida. Não sei por que as pessoas perdem tempo em fazer isso. Falta do que fazer. Na verdade, não é falta do que fazer, né? São pessoas infelizes e que tentam... Lembra do que eu falei do avião e do Fusca? Então, são fusquinhas querendo que o avião caia. É isso. E se a pessoa é um avião meio mequetrefe, toque, 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 pum, né? Então, você tem que saber muito bem quem você é para que esse tipo de coisa não te atinja. Assista suas lives, passei por muitas traições. Quais são as plantas? Só no Metamorfose que eu vou falar. Vocês querem saber demais? Lá no Metamorfose vocês vão saber quais são as plantas, como usar sal grosso, tudo. Como criar realidade, como se bastar, como aumentar a autoestima, como ter amor próprio, tudo. É o Metamorfose, é a minha mentoria, são as minhas meninas e lá vocês vão saber de muita coisa que vocês não têm noção. Bom, gente, vamos encerrar essa live. Eu estou rouca, é a segunda live que eu fiz hoje. Eu já gravei 2 vídeos, já falei vários áudios com o meu amigo que quer vir aqui em casa e eu não deixo, porque eu sei que ele sai por aí e ele fica, e eu falo, não, você sai de casa, você não tá se cuidando como deveria, então você não pode vir aqui em casa, tadinho. E daí a gente fica trocando áudio o dia inteiro, mas é isso. Eu vou fazer, olha, não é um curso, é um programa. Gente, todas vocês que estão falando do Metamorfose, pelo amor de Deus, vai no privado e pede o link. Porque eu não falei, mas o Metamorfose vai ser lançado para esse grupo no dia 10 de abril. Já tem data, tá? Já tem data da cesariana, porque nascimento, parto normal a gente não sabe, mas cesariana a gente programa, né? Então, o parto cesariana do Metamorfose vai ser dia 10 de abril. 60% de desconto para as meninas que estiverem no grupo, 30 dias de consultoria comigo e os bônus que eu não posso falar, porque se eu falar minha equipe me mata. Esses dias o meu sócio
Você não se atreva, você não se atreva a contar o que a gente vai dar para elas. É só quem tá no grupo. Então, gente, me chama no privado. Vocês não vão se arrepender, sem contar que vocês têm 7 dias para pedir o dinheiro de volta, né? Isso é normal da plataforma. Vocês podem usar, né? Entra lá, esse curso é para mim, não é nada do que ela falou, ir embora e pedir o dinheiro de volta e tá tudo certo. Como faço para contar minha história para você? No meu site, silvanarenica.com.br, tem um negócio chamado contato. Você clica lá em contato e aí você vai ter um espaço onde você vai contar a sua história e vai estar autorizando eu a gravar vídeo. É lá. Eu já quero, tem um monte de gente aí que falou que quer o link. Vou passar o link, entrem e esperem. Fiquem lá, bem de boa. Se vocês entrarem, eu vou passar um formulário que eu quero que vocês respondam. E daí já tem 2 exercícios que as meninas fizeram e que vocês já podem fazer também. Aí eu passo lá dentro do grupo, mas é só lá dentro do grupo, ok? Me chame no privado que eu passarei o link. Um beijo pra vocês, muito obrigada. Esta live vai pro YouTube, então quem estiver no YouTube e quiser o link para entrar pro grupo do Metamorfose, aqui no primeiro comentário. E saibam que eu não estou divulgando o Metamorfose para lugar nenhum, nem pro Brasil, nem para nada. É só nessas lives aqui em alguns vídeos. Então, por isso que são só 250 pessoas. Beijo e até a próxima live surpresa.